Você que está me assistindo agora, precisa saber de algo que pode mudar completamente a sua vida nos próximos dias. Se você está passando por aflições, se sente que as portas se fecharam na sua frente, se o desespero tomou conta do seu coração, então você não está aqui por acaso. Padre Pio deixou uma revelação sobre o dia 22 de dezembro que poucos conhecem. E hoje, você vai descobrir esse segredo que pode ser a resposta que você tanto procura. Talvez você esteja se perguntando por que sua vida não melhora, por que os problemas só aumentam, por que parece que Deus não escuta suas orações. Eu sei exatamente o que você está sentindo porque já recebi milhares de mensagens de pessoas desesperadas, sem esperança, achando que foram abandonadas por Deus. Mas o que você vai ouvir neste vídeo pode ser o divisor de águas na sua vida. Padre Pio, antes de partir para a casa do Pai, deixou sinais específicos sobre datas que seriam cruciais para a humanidade. E o dia 22 de dezembro é uma dessas datas especiais. Se você ficar comigo até o final deste vídeo, você vai entender por que esse dia pode ser a sua grande virada, por que os milagres podem começar a acontecer na sua vida a partir dessa data sagrada. Mas preciso que você preste muita atenção em cada palavra que vou falar agora, porque o que Padre Pio revelou sobre esse dia pode soar impossível para quem não tem fé verdadeira. Fica comigo até o final porque você precisa saber como se preparar para receber essa graça especial que está chegando. Era o ano de 1967, poucos meses antes de Padre Pio partir para a eternidade. Frei Alberto, um jovem franciscano que servia no convento de San Giovanni Rotondo, acordou sobressaltado no meio da madrugada. Eram 3 horas da manhã quando ele ouviu passos no corredor, passos que ele conhecia muito bem. Eram os passos de Padre Pio caminhando em direção à capela. Frei Alberto levantou-se silenciosamente e seguiu os passos. Quando chegou próximo à capela, viu uma luz diferente emanando do altar, uma luz dourada que parecia vir do próprio céu. E lá estava Padre Pio, ajoelhado diante do Santíssimo Sacramento, com as mãos erguidas ao alto, sussurrando palavras que Frei Alberto nunca havia escutado antes. De repente, Padre Pio começou a falar em voz alta, como se estivesse conversando com alguém invisível. Suas palavras ecoaram pela capela vazia. Senhor, eu vejo o que está por vir. Vejo as trevas que cairão sobre as nações, mas também vejo a luz que surgirá no dia 22 de dezembro. Esse será o sinal que o Senhor enviará para despertar os corações adormecidos. Frei Alberto ficou paralisado. Nunca havia presenciado algo assim. Padre Pio continuou. Aqueles que souberem reconhecer esse sinal receberão uma graça especial. Suas vidas serão transformadas. Os enfermos serão curados. Os desesperados encontrarão esperança. Os perdidos encontrarão o caminho de volta para casa. Escreva amém nos comentários se você acredita que Deus tem um plano especial para a sua vida. O jovem Frei permaneceu escondido, com o coração batendo forte. Padre Pio então se virou na direção onde ele estava, como se soubesse que estava sendo observado, e disse: Alberto, meu filho, aproxime-se. O Senhor quer que você seja testemunha do que está acontecendo aqui esta noite. Com as pernas trêmulas, Frei Alberto se aproximou. Padre Pio estava transfigurado. Seu rosto brilhava com uma luz sobrenatural, e seus estigmas sangravam mais intensamente do que o normal. Pai Pio, murmurou o jovem Frei. O que está acontecendo? Meu querido filho, respondeu Padre Pio com voz suave. Jesus está me mostrando os tempos que virão. Vejo guerras, vejo pandemias, vejo famílias destruídas, vejo a fé sendo atacada de todos os lados, mas também vejo a misericórdia de Deus se manifestando de forma poderosa. Padre Pio segurou as mãos do jovem Frei e continuou. O dia 22 de dezembro será especial em todos os anos vindouros. Nesse dia, uma graça particular descerá sobre aqueles que buscarem a Deus com o coração sincero. Não será um milagre visível aos olhos do mundo, mas será um milagre que transformará vidas de dentro para fora. Como assim, Pai Pio? Perguntou Frei Alberto, ainda tremendo. Nesse dia, as orações terão uma força especial. Os pedidos feitos com fé verdadeira serão ouvidos de maneira particular pelo Sagrado Coração de Jesus. Aqueles que jejuarem nesse dia receberão o dom do discernimento.
Aqueles que praticarem a caridade receberão abundantes bênçãos financeiras. Aqueles que perdoarem seus inimigos verão suas famílias restauradas. A luz na capela ficou ainda mais intensa. Padre Pio olhou diretamente nos olhos de Frei Alberto. Mas há algo mais, meu filho. Há algo que precisa ser guardado com muito cuidado até que chegue o momento certo de ser revelado. Comenta "Eu creio" se você quer receber essa graça especial no dia 22 de dezembro. O que é, Pai Pio? Perguntou o jovem frei, mal conseguindo respirar de tanta emoção. No dia 22 de dezembro, exatamente às 3 horas da tarde, a hora da misericórdia, aqueles que recitarem uma oração específica 3 vezes receberão uma graça que mudará completamente o rumo de suas vidas. Essa oração foi ditada pelo próprio Jesus durante uma de minhas visões. Padre Pio pegou um pequeno papel e começou a escrever com letra trêmula. Enquanto escrevia, lágrimas de sangue escorriam de seus olhos, misturando-se com a tinta. Esta é a oração, meu filho. Guarde-a bem. Chegará um dia em que ela precisará ser conhecida pelo mundo inteiro. Frei Alberto pegou o papel com mãos trêmulas e leu as palavras escritas ali. Imediatamente sentiu uma paz profunda invadir seu coração, uma paz que ele nunca havia experimentado antes. Era como se todas as suas preocupações, todos os seus medos, todas as suas angústias tivessem sido dissolvidos instantaneamente. Pai Pio, essa oração é poderosa demais, disse ele, ainda segurando o papel. Por isso mesmo precisa ser guardada com cuidado, respondeu Padre Pio. Somente quando a humanidade estiver passando por suas maiores provações é que essa oração deve ser revelada. E você saberá quando chegou esse momento. A luz na capela começou a diminuir gradualmente. Padre Pio se levantou do altar e caminhou em direção à saída. Mas antes de sair, ele se virou mais uma vez. Alberto, lembre-se sempre, o dia 22 de dezembro será um dia de sinais para aqueles que têm olhos para ver e ouvidos para ouvir. Nesse dia, Deus mostrará seu amor de maneira especial por seus filhos que não desistiram da fé. Anos se passaram. Padre Pio partiu para a casa do pai em 1968, mas Frei Alberto guardou zelosamente o papel com a oração. Durante décadas, ele esperou pelo momento certo, orando constantemente para que Deus lhe mostrasse quando deveria revelar ao mundo esse tesouro espiritual. Escreva "Confio em Deus" nos comentários se você está pronto para receber os sinais que Deus enviará no dia 22 de dezembro. Em 1985, Frei Alberto, já idoso, começou a perceber sinais de que o momento se aproximava. O mundo estava mudando rapidamente. As famílias estavam se desfazendo. A violência aumentava. A fé estava sendo atacada por todos os lados. Era exatamente o cenário que Padre Pio havia descrito naquela noite na capela. Certa manhã, enquanto rezava diante do túmulo de Padre Pio, Frei Alberto sentiu uma presença familiar. Era como se o próprio Padre Pio estivesse ali ao seu lado. Em seu coração, ouviu claramente a voz do santo. Chegou a hora, meu filho. Chegou a hora de revelar ao mundo a oração e os sinais do dia 22 de dezembro. Frei Alberto procurou o superior do convento e contou toda a história. No início, foi recebido com ceticismo, mas quando mostrou o papel escrito pela própria mão de Padre Pio, com as lágrimas de sangue ainda visíveis, todos ficaram impressionados. A autenticidade da letra de Padre Pio foi confirmada por especialistas e a decisão foi tomada. O mundo precisava conhecer essa revelação. Mas havia um problema. Como fazer com que essa mensagem chegasse às pessoas que mais precisavam? Como alcançar aqueles que estavam desesperados, sem esperança, achando que Deus os havia abandonado? Foi então que começaram a acontecer coisas extraordinárias. Pessoas de todo o mundo começaram a sonhar com Padre Pio. Nos sonhos, ele sempre dizia a mesma coisa. Procure saber sobre o dia 22 de dezembro. Sua vida vai mudar. Maria, uma enfermeira de São Paulo que estava desempregada há 2 anos, sonhou com Padre Pio 3 noites seguidas. No sonho, ele segurava suas mãos e dizia: "Filha, no dia 22 de dezembro, às 3 horas da tarde, ajoelhe-se e reze a oração que eu deixei. Sua situação financeira será resolvida de forma milagrosa." Maria acordou intrigada. Ela nem conhecia direito a história de Padre Pio, mas os sonhos eram tão reais
que ela decidiu pesquisar. Foi então que descobriu sobre a revelação feita a Frei Alberto e sobre a importância do dia 22 de dezembro. No dia indicado, Maria fez exatamente como havia sonhado. Às 3 horas da tarde, ela se ajoelhou e recitou a oração 3 vezes. No momento em que terminou a terceira repetição, seu celular tocou. Era uma ligação de uma clínica particular oferecendo uma vaga de emprego com salário muito superior ao que ela ganhava antes. Comenta, Milagre de Padre Pio, se você também quer receber uma graça especial em sua vida. Do outro lado do país, em Porto Alegre, João estava passando pela pior fase de sua vida. Sua esposa havia pedido o divórcio, seus filhos não falavam mais com ele, e ele havia desenvolvido uma depressão profunda que o impedia de trabalhar. Estava considerando seriamente tirar a própria vida quando sonhou com Padre Pio. No sonho, Padre Pio o abraçou e disse: Meu filho, sua dor chegou ao coração do Pai. No dia 22 de dezembro, algo extraordinário vai acontecer na sua vida. Mas você precisa ter fé e fazer sua parte. João também nunca havia ouvido falar dos sinais especiais do dia 22 de dezembro, mas o sonho foi tão impactante que ele decidiu investigar. Descobriu a história de Frei Alberto e da oração deixada por Padre Pio. No dia 22 de dezembro, João estava decidido a não fazer nada. Sua depressão estava tão forte que ele mal conseguia sair da cama. Mas às 2h50 da tarde, uma força inexplicável o fez levantar e se ajoelhar diante de um crucifixo que sua mãe havia lhe dado anos antes. Ele recitou a oração 3 vezes, chorando copiosamente. Quando terminou, bateram à porta de sua casa. Era sua filha mais nova, que ele não via há meses. Ela veio pedir perdão e dizer que a família toda queria se reconciliar com ele. Pai, ela disse, não sei porquê, mas senti uma necessidade urgente de vir aqui hoje. É como se algo me empurrasse para cá. 3 dias depois, João recebeu uma ligação de uma empresa oferecendo uma oportunidade de trabalho em sua área. Em uma semana, sua vida havia mudado completamente. Sua esposa cancelou o processo de divórcio, seus filhos voltaram a falar com ele, e sua depressão simplesmente desapareceu. Histórias como essas começaram a se espalhar pelo mundo inteiro. Pessoas que nunca tinham ouvido falar da revelação de Padre Pio sobre o dia 22 de dezembro começaram a sonhar com ele e a descobrir sobre os sinais especiais desse dia. Escreva gratidão nos comentários se você já recebeu algum milagre em sua vida através da intercessão de Padre Pio. Ana, uma empresária do Rio de Janeiro, estava à beira da falência. Sua empresa havia perdido todos os grandes contratos. Ela estava devendo milhões para bancos e fornecedores, e via toda uma vida de trabalho desabando diante dos seus olhos. Na véspera do dia 22 de dezembro, ela sonhou com Padre Pio. No sonho, ele estava em seu escritório, olhando os papéis espalhados sobre sua mesa. Minha filha, ele disse, você construiu tudo isso com honestidade e trabalho duro. Deus não vai permitir que você perca tudo por causa da maldade de outros. Amanhã, às 3 horas da tarde, reze a oração que eu deixei. Sua empresa será salva de forma milagrosa. Ana acordou confusa. Ela era católica, mas não conhecia profundamente a vida de Padre Pio. Mesmo assim, decidiu pesquisar e descobriu sobre a oração especial do dia 22 de dezembro. Com o coração cheio de esperança, ela fez como o santo havia orientado no sonho. Às 3 horas da tarde do dia 22 de dezembro, Ana se trancou em seu escritório, ajoelhou-se diante de uma imagem do Sagrado Coração de Jesus e recitou a oração 3 vezes. Mal havia terminado quando seu telefone tocou. Era um investidor internacional interessado em comprar 50% de sua empresa pelo valor exato que ela precisava para quitar todas as dívidas e ainda ter capital de giro para recomeçar. O mais impressionante é que esse investidor disse que havia sonhado com ela na noite anterior e que uma voz em seu coração o orientou a procurá-la naquele exato momento. Foi a coisa mais estranha que já me aconteceu, ele disse. Mas senti que precisava ligar para você hoje, exatamente neste horário. Manda esse vídeo para 3 pessoas no WhatsApp e escreve: Amém. Você pode estar sendo instrumento de Deus para levar esperança e milagres para alguém que está precisando. Os relatos de milagres e sinais especiais no dia 22 de dezembro
continuavam chegando de todas as partes do mundo. Casamentos eram restaurados, doenças eram curadas, situações financeiras desesperadoras eram resolvidas, vícios eram quebrados, famílias separadas se reconciliavam. Dr. Roberto, um médico de Brasília, estava tratando uma paciente com câncer terminal. Os exames mostravam que ela tinha no máximo 2 semanas de vida, e ele havia dado a notícia devastadora para a família. Na noite do dia 21 de dezembro, ele sonhou com Padre Pio. No sonho, Padre Pio estava no quarto da paciente, com as mãos estendidas sobre ela. Doutor, disse o santo, amanhã às 3 horas da tarde, esta mulher será tocada pela graça de Deus. Seus exames vão mostrar uma mudança impossível do ponto de vista médico, mas nada é impossível para Deus. Dr. Roberto acordou intrigado. Ele era católico, mas também era um homem de ciência. Mesmo assim, algo em seu coração o fez pesquisar sobre Padre Pio e sobre os sinais do dia 22 de dezembro. No dia seguinte, exatamente às 3 horas da tarde, Dr. Roberto estava no quarto da paciente quando ela começou a chorar. Doutor, ela disse, algo acabou de acontecer comigo. Senti uma paz enorme e uma sensação de que estou sendo curada. Posso repetir os exames? Dr. Roberto, ainda cético, pediu novos exames. Quando os resultados chegaram 3 dias depois, ele não conseguia acreditar no que via. O tumor havia diminuído 80% de tamanho e os marcadores tumorais estavam quase normais. Isso é impossível, ele murmurou, mas está aqui nos exames. A paciente então contou o que havia descoberto sobre a oração de Padre Pio para o dia 22 de dezembro e que havia rezado exatamente às 3 horas da tarde. Doutor, no momento em que terminei a 3ª repetição da oração, senti como se uma luz quente entrasse no meu corpo e expulsasse toda a doença. Hoje, 2 anos depois, essa paciente está completamente curada. Dr. Roberto se tornou um devoto fervoroso de Padre Pio e sempre conta esse milagre para outros médicos, mostrando que a ciência e a fé podem caminhar juntas. Comenta, Deus é fiel. Se você acredita que Ele tem o poder de transformar situações impossíveis. Mas talvez você esteja se perguntando, qual é exatamente essa oração que Padre Pio deixou? O que ela tem de tão especial que pode provocar tantos milagres? Frei Alberto, antes de partir para a casa do Pai em 1998, revelou a oração para alguns religiosos de confiança. Ele fez questão de enfatizar que essa oração não é uma fórmula mágica, mas sim um canal de comunicação direta com o Sagrado Coração de Jesus. A oração é simples, mas precisa ser feita com fé verdadeira e coração contrito. Padre Pio sempre enfatizava que não são as palavras em si que fazem o milagre, mas a fé de quem as pronuncia e a misericórdia infinita de Deus. Sagrado Coração de Jesus, que revelastes a Padre Pio os segredos da vossa misericórdia, olhai com compaixão para esta vossa criatura que vos implora socorro. Por intercessão deste vosso servo fiel, concedei-me a graça que tanto necessito. Que vossa vontade se faça em minha vida, mas se for do vosso agrado, transformai minha situação e enchei meu coração de paz. Amém. Esta é a oração que deve ser recitada 3 vezes no dia 22 de dezembro, exatamente às 3 horas da tarde, a hora da misericórdia. Mas Padre Pio deixou instruções específicas para quem deseja receber a graça especial desse dia. Primeiro, é necessário fazer jejum desde a meia-noite até às 3 horas da tarde do dia 22, consumindo apenas água. Quem não pode jejuar por problemas de saúde deve ao menos evitar carne e doces nesse período. Segundo, é preciso perdoar genuinamente todas as pessoas que nos fizeram mal. Não é possível receber a misericórdia de Deus mantendo rancor no coração. Terceiro, deve-se praticar pelo menos um ato de caridade no dia 22 de dezembro. Pode ser ajudar um necessitado, visitar um doente, consolar alguém que está sofrendo, ou qualquer gesto de amor ao próximo. Escreva "Eu perdoo" nos comentários se você está disposto a perdoar quem lhe fez mal para receber a graça de Deus. Quarto, é fundamental rezar o terço completo em algum momento do dia 22 de dezembro, meditando nos mistérios da vida de Jesus. Quinto,
A oração específica deve ser feita em lugar reservado, de joelhos se possível, e com uma vela acesa diante de uma imagem de Jesus ou de Padre Pio. Padre Pio também revelou que aqueles que seguirem essas instruções com fé sincera receberão não apenas a graça pedida, mas também um sinal visível de que foram atendidos. Esse sinal pode ser um sonho especial, um encontro inesperado, uma ligação no momento certo, uma oportunidade que surge do nada, ou até mesmo uma cura física imediata. Muitas pessoas relatam que, após recitarem a oração no dia 22 de dezembro, seguindo todas as instruções, sentem imediatamente uma paz profunda tomar conta de seus corações. É como se todas as preocupações e angústias fossem dissolvidas instantaneamente, sendo substituídas por uma certeza absoluta de que Deus ouviu e atendeu suas súplicas. Carmen, uma dona de casa de Fortaleza, estava passando por uma crise matrimonial terrível. Seu marido havia se tornado agressivo e ameaçava constantemente abandonar a família. Os filhos estavam sofrendo muito com as brigas constantes, e ela não sabia mais o que fazer. No dia 22 de dezembro do ano passado, Carmen decidiu seguir todas as instruções deixadas por Padre Pio. Jejuou desde a meia-noite, perdoou sinceramente o marido por todas as mágoas, doou uma cesta básica para uma família carente do bairro, rezou o terço completo meditando na paixão de Cristo, e às 3 da tarde se ajoelhou diante de uma imagem de Padre Pio para recitar a oração 3 vezes. No momento em que terminou a 3ª repetição, seu marido chegou em casa com flores na mão, algo que não fazia há anos. Ele se ajoelhou diante dela e pediu perdão por tudo, dizendo que havia sentido uma necessidade inexplicável de mudar sua vida naquele exato momento. Foi como se alguém tivesse mexido no meu coração. Ele disse chorando. Hoje, 1 ano depois, eles vivem um casamento completamente restaurado. Seu marido se tornou um homem carinhoso e presente. Os filhos voltaram a ser felizes e a paz reinou novamente naquele lar. Comenta, família restaurada, se você precisa de um milagre em sua família. Mas os sinais especiais do dia 22 de dezembro não se limitam apenas aos que fazem a oração. Padre Pio revelou que esse dia é abençoado de maneira especial, e mesmo pequenos gestos de fé podem desencadear grandes milagres. Antônio, um caminhoneiro aposentado de Minas Gerais, não conhecia a história da oração especial, mas no dia 22 de dezembro do ano retrasado, ele sentiu vontade de visitar uma igreja que havia muito tempo não frequentava. Era exatamente 3 da tarde quando ele entrou no templo. Lá dentro, ele simplesmente se ajoelhou diante do altar e disse: Jesus, eu sei que cometi muitos erros na vida, mas o Senhor sabe que no fundo do meu coração eu sempre quis fazer o bem. Se for da sua vontade, ajude-me a resolver minha situação financeira para eu poder ajudar meus netos. Antônio estava passando por dificuldades sérias. Sua aposentadoria mal dava para as despesas básicas, e ele queria muito poder custear os estudos dos netos, mas não tinha condições. 3 dias depois dessa oração simples, ele recebeu uma ligação informando que havia sido sorteado em uma promoção de um supermercado, promoção da qual ele nem se lembrava de ter participado. O prêmio era exatamente o valor que ele precisava para pagar 1 ano de escola particular para os 3 netos. Foi Deus que me ouviu, ele disse emocionado, porque eu nunca ganho nada em sorteio. E essa foi a primeira vez na vida que pedi algo assim para Jesus. Histórias como essa mostram que a graça especial do dia 22 de dezembro não está limitada apenas à oração específica deixada por Padre Pio. Esse dia é abençoado de forma particular, e qualquer oração sincera feita com fé verdadeira pode ser atendida de maneira miraculosa. Padre Pio sempre dizia que Deus não faz acepção de pessoas. Tanto o rico quanto o pobre, tanto o instruído quanto o simples, tanto o santo quanto o pecador arrependido podem receber as bênçãos especiais desse dia sagrado. O que importa não é a situação exterior da pessoa, mas a sinceridade de seu coração e a genuinidade de sua fé. Escreva coração sincero nos comentários se você quer se aproximar de Deus com humildade e verdade. Dona Lourdes, uma senhora de 75 anos de Salvador, vivia sozinha e estava ficando cada vez mais doente. Seus filhos moravam longe e raramente a visitavam.
No dia 22 de dezembro, ela estava se sentindo muito fraca e com medo de morrer sozinha. Às 3 horas da tarde, ela simplesmente olhou para o céu através da janela de seu quarto e disse: Padre Pio, eu sei que você é santo e está junto de Jesus. Peça para ele não me deixar morrer sozinha. Eu não tenho medo da morte, mas tenho medo de ficar sofrendo sem ninguém para me ajudar. 1 hora depois, sua filha mais nova ligou dizendo que havia sentido uma necessidade urgente de visitá-la. Ela morava em São Paulo e há 2 anos não conseguia viajar por problemas financeiros. Mas naquele dia seu patrão ofereceu uma passagem de avião para que ela pudesse ver a mãe. A filha chegou no dia seguinte e descobriu que Dona Lourdes estava realmente muito doente. Ela decidiu ficar cuidando da mãe e conseguiu um emprego em Salvador. 3 meses depois, com os cuidados adequados e muito carinho, Dona Lourdes se recuperou completamente da doença e hoje vive feliz com a filha ao seu lado. Foi Padre Pio que intercedeu por mim, ela sempre diz, porque no exato momento em que fiz aquela oração simples, minha filha sentiu vontade de vir me ver. Não pode ser coincidência. Casos como esses nos mostram que os sinais especiais do dia 22 de dezembro se manifestam de formas muito variadas. Às vezes é um milagre espetacular e imediato. Outras vezes é uma sequência de eventos aparentemente normais que se encadeiam de maneira providencial para resolver situações impossíveis. O importante é ter fé e estar aberto para reconhecer a mão de Deus agindo em nossa vida. Muitas vezes pedimos milagres esperando que eles aconteçam de uma forma específica, mas Deus tem seus próprios meios de nos atender, sempre superiores ao que podemos imaginar. Padre Pio costumava dizer: ore, tenha esperança e não se preocupe. A preocupação é inútil. Deus é misericordioso e ouvirá sua oração. Essas palavras se aplicam especialmente ao dia 22 de dezembro, quando a misericórdia divina se manifesta de forma ainda mais intensa. Comenta: Deus tem o controle se você confia que Ele sabe o que é melhor para a sua vida. Mas talvez você esteja pensando: por que exatamente o dia 22 de dezembro é tão especial? O que tem de diferente nessa data? Frei Alberto revelou que Padre Pio explicou isso durante aquela visão na capela. O dia 22 de dezembro marca o início do período em que a luz começa a vencer as trevas no hemisfério norte. É próximo ao solstício de inverno, quando os dias começam a ficar mais longos novamente. Simbolicamente, essa data representa a vitória da luz sobre as trevas, da esperança sobre o desespero, da vida sobre a morte. É por isso que Jesus escolheu essa época do ano para nascer, trazendo a luz verdadeira ao mundo mergulhado na escuridão do pecado. Padre Pio explicou que, assim como Jesus nasceu para trazer luz ao mundo, o dia 22 de dezembro é um dia especial para que a luz divina nasça novamente na vida daqueles que estão passando por trevas. É um dia de novo nascimento espiritual, de renovação, de transformação interior. Nesse dia, disse Padre Pio na visão, Jesus renova suas promessas de amor e misericórdia para com a humanidade. É como se ele nascesse novamente no coração de cada pessoa que o procura com fé sincera. Além disso, o 22 de dezembro está próximo ao Natal, período em que o mundo cristão se prepara para celebrar o nascimento do Salvador. É uma época naturalmente propícia aos milagres, quando os corações se abrem mais facilmente para o sobrenatural e para as manifestações do amor divino. Padre Pio também revelou que escolheu deixar essa mensagem específica sobre o dia 22 de dezembro, porque sabia que nos tempos futuros a humanidade passaria por provações muito grandes e seria necessário um sinal especial de esperança para manter viva a chama da fé nos corações aflitos. Virão tempos difíceis, profetizou o santo de Pietrelcina, quando muitos perderão a esperança e acharão que Deus os abandonou. Nessas horas sombrias, o dia 22 de dezembro será como um farol na tempestade, mostrando que a misericórdia divina jamais se esgota. Escreva: Jesus é minha luz, nos comentários, se você quer que ele ilumine os caminhos escuros da sua vida. E realmente, quando olhamos para o mundo de hoje, vemos que as palavras proféticas de Padre Pio se cumpriram. Vivemos tempos de grande turbulência, famílias destroçadas, violência crescente, crises econômicas, pandemias, guerras,
Perseguições religiosas. Muitas pessoas perderam a esperança e se sentem abandonadas por Deus. É exatamente para essas pessoas que a revelação do dia 22 de dezembro se torna tão importante. É um lembrete de que, por mais escuras que sejam as circunstâncias, por mais impossível que pareça a situação, Deus jamais abandona seus filhos que clamam por Ele com coração sincero. Marcos, um jovem de 25 anos do interior de Goiás, estava viciado em drogas há mais de 5 anos. Sua família havia desistido dele. Ele havia perdido o emprego, a namorada, e estava vivendo na rua. No dia 22 de dezembro do ano passado, ele estava pensando seriamente em se suicidar. Era 3 horas da tarde quando ele passou em frente a uma igreja pequena. Algo o fez entrar, mesmo sem saber bem por quê. Lá dentro, ele simplesmente caiu de joelhos e chorou copiosamente, dizendo: Jesus, eu estraguei tudo na minha vida. Não mereço sua ajuda, mas se você ainda se importa comigo, me tire desse buraco. No exato momento em que ele fez essa oração, uma senhora idosa se aproximou e disse: Filho, eu não sei porquê, mas senti que deveria falar com você. Meu falecido marido deixou uma casa pequena aqui perto, e eu estava pensando em alugá-la para alguém que precisasse de uma nova chance na vida. Você gostaria de conhecer? Marcos não conseguia acreditar. A senhora não apenas lhe ofereceu a casa, mas também o ajudou a conseguir um emprego na empresa onde seu genro trabalhava. Em 6 meses, Marcos estava completamente livre das drogas, havia reatado com a família e hoje é um rapaz trabalhador e feliz. Foi no dia 22 de dezembro que minha vida mudou, ele sempre conta. E eu nem sabia que esse dia era especial. Só descobri depois quando alguém me falou sobre Padre Pio e os sinais desse dia. Agora eu sei que foi um milagre mesmo. Comenta, nova chance se você precisa que Deus lhe dê uma segunda oportunidade na vida. A história de Marcos nos mostra algo muito importante. Os milagres do dia 22 de dezembro não dependem do nosso conhecimento prévio sobre essa data especial. Eles dependem apenas da sinceridade do nosso coração e da nossa abertura para receber a graça de Deus. Isso significa que mesmo pessoas que nunca ouviram falar da revelação de Padre Pio podem ser beneficiadas pelos sinais especiais desse dia, desde que se aproximem de Deus com humildade e fé verdadeira. Fernanda, uma professora de Recife, estava passando por uma depressão profunda depois da morte de sua mãe. Ela havia perdido completamente a vontade de viver e estava afastada do trabalho há meses. No dia 22 de dezembro, ela decidiu visitar o túmulo de sua mãe para se despedir, pois tinha decidido tirar a própria vida. No cemitério, às 3 horas da tarde, ela se ajoelhou diante do túmulo e disse: Mãe, não consigo mais viver sem a senhora. Vou encontrá-la onde quer que esteja. Nesse momento, uma borboleta amarela, a cor favorita de sua mãe, pousou em sua mão e ficou lá por vários minutos. Fernanda sentiu uma paz inexplicável tomar conta de seu coração. Era como se sua mãe estivesse dizendo que ela deveria continuar vivendo. Quando chegou em casa, encontrou uma carta que o carteiro havia deixado. Era uma proposta de emprego em uma escola particular. Exatamente o que ela precisava para recomeçar. 2 dias depois, ela soube por uma vizinha sobre os sinais especiais do dia 22 de dezembro e sobre a intercessão de Padre Pio. Agora eu entendo, ela disse. Minha mãe e Padre Pio intercederam juntos por mim naquele momento de desespero. Hoje, Fernanda é uma mulher renovada, que encontrou novo sentido para a vida e ajuda outras pessoas que passam por situações similares. Ela sempre conta que foi no dia 22 de dezembro que recebeu o sinal de que deveria continuar vivendo. Histórias como essas nos enchem de esperança e nos mostram que realmente existe algo muito especial sobre o dia 22 de dezembro. Não é superstição nem coincidência. É a manifestação concreta da misericórdia divina através da intercessão poderosa de Padre Pio. Escreva: Obrigado, Padre Pio, nos comentários, se você já sentiu a intercessão deste santo em sua vida. Mas é importante entender que os milagres e sinais especiais do dia 22 de dezembro não são dados para satisfazer nossa curiosidade ou para resolver problemas que nós mesmos criamos por nossa negligência espiritual.
Eles são manifestações do amor de Deus para aqueles que realmente precisam e que se aproximam dele com o coração contrito. Padre Pio sempre enfatizava que os milagres autênticos têm como objetivo principal fortalecer a fé e aproximar as pessoas de Deus. Eles não são fins em si mesmos, mas meios pelos quais o Senhor mostra seu amor e sua presença ativa em nossa vida. Por isso, quem recebe uma graça especial no dia 22 de dezembro deve sempre se lembrar de agradecer a Deus e de usar essa bênção para crescer espiritualmente e ajudar outras pessoas. A gratidão é fundamental para manter viva a conexão com o divino e para continuar recebendo as bênçãos celestiais. Dona Isabel, uma senhora de 60 anos de Brasília, estava com câncer no estômago e os médicos haviam dado apenas 3 meses de vida. No dia 22 de dezembro, ela fez a oração completa seguindo todas as instruções deixadas por Padre Pio. 3 semanas depois, novos exames mostraram que o tumor havia desaparecido completamente, algo que os médicos consideraram impossível. Dona Isabel poderia ter simplesmente comemorado e seguido sua vida normalmente, mas ela escolheu usar seu milagre para testemunhar sobre a bondade de Deus. Ela começou a visitar hospitais para orar com outros pacientes com câncer, sempre contando sobre sua cura milagrosa no dia 22 de dezembro. Muitas pessoas se converteram ou renovaram sua fé após ouvir o testemunho de Dona Isabel. Deus me curou não apenas para que eu pudesse viver mais, ela sempre diz, mas para que eu pudesse ser instrumento de esperança para outras pessoas que estão passando pelo mesmo sofrimento que eu passei. Hoje, 5 anos depois de sua cura, Dona Isabel continua visitando hospitais e já presenciou dezenas de outras curas milagrosas acontecerem após suas orações e testemunhos. Ela se tornou um verdadeiro apóstolo da devoção ao dia 22 de dezembro. Comenta: instrumento de Deus, se você quer ser usado pelo Senhor para levar esperança e milagres para outras pessoas. A atitude de Dona Isabel nos ensina algo fundamental. Quando recebemos uma graça de Deus, nossa responsabilidade aumenta. Tornamo-nos devedores da misericórdia divina e devemos usar nossa bênção para edificar o reino de Deus na terra. Padre Pio sempre dizia que a oração é a melhor arma que temos, é a chave que abre o coração de Deus. No dia 22 de dezembro, essa chave se torna ainda mais poderosa, abrindo não apenas o coração de Deus, mas também as comportas do céu, para derramar bênçãos abundantes sobre aqueles que creem. Mas é fundamental lembrar que a oração deve ser acompanhada de ações concretas. Não adianta apenas rezar e depois continuar vivendo da mesma forma. É preciso mudar de vida, perdoar quem nos fez mal, praticar a caridade, frequentar os sacramentos e viver de acordo com os ensinamentos de Jesus. Rodrigo, um empresário de São Paulo, estava passando por uma crise financeira terrível. Sua empresa estava à beira da falência, ele devia milhões para bancos e fornecedores, e não via saída. No dia 22 de dezembro, ele fez a oração completa de Padre Pio e recebeu uma proposta miraculosa de investimento que salvou sua empresa. Mas Rodrigo não se contentou apenas em ter sido salvo financeiramente. Ele mudou completamente sua forma de fazer negócios, passou a tratar os funcionários com mais justiça, começou a destinar uma parte dos lucros para obras sociais e se tornou um empresário cristão exemplar. O milagre não foi apenas financeiro, ele sempre conta. Foi principalmente espiritual. Deus não apenas salvou minha empresa, ele salvou minha alma e me ensinou a usar a riqueza de forma correta. Hoje a empresa de Rodrigo é próspera e gera empregos para centenas de famílias. Além disso, ele mantém várias obras assistenciais e sempre testemunha sobre o milagre que recebeu no dia 22 de dezembro. A experiência de Rodrigo nos mostra que os verdadeiros milagres de Deus sempre trazem consigo uma transformação interior. Não se trata apenas de resolver problemas materiais, mas de renovar completamente a vida da pessoa, tornando-a mais próxima de Deus e mais útil para o próximo. Escreva transformação nos comentários se você quer que Deus mude não apenas sua situação, mas principalmente seu coração. À medida que se aproxima mais um dia 22 de dezembro, milhares de pessoas ao redor do mundo se preparam para receber os sinais especiais que Padre Pio prometeu. Igrejas organizam novenas preparatórias,
Grupos de oração se reúnem para jejuar e interceder uns pelos outros. Famílias inteiras se mobilizam para viver esse dia de forma especial. O movimento em torno do dia 22 de dezembro cresceu de forma orgânica e espontânea. Não foi criado por nenhuma instituição, não tem fins comerciais, não depende de contribuições financeiras. É simplesmente a manifestação da fé genuína de pessoas que acreditam no poder da intercessão de Padre Pio e na misericórdia infinita de Deus. Padre João, um sacerdote de Minas Gerais, começou a perceber que todos os anos, no dia 22 de dezembro, sua igreja ficava lotada de pessoas que vinham fazer orações especiais. Muitas dessas pessoas normalmente não frequentavam a missa, mas vinham especificamente nesse dia. Intrigado com o fenômeno, Padre João pesquisou e descobriu sobre a revelação de Frei Alberto e sobre os sinais especiais prometidos por Padre Pio. Ele decidiu então organizar uma celebração especial todos os anos, no dia 22 de dezembro, com adoração ao Santíssimo Sacramento das 2 às 4 horas da tarde. É impressionante, conta Padre João. Todos os anos eu recebo dezenas de testemunhos de pessoas que receberam graças especiais nesse dia. Já presenciei curas físicas, reconciliações familiares, conversões, soluções para problemas aparentemente impossíveis. É realmente um dia diferente dos outros. A igreja de Padre João se tornou um centro de peregrinação no dia 22 de dezembro. Pessoas vêm de várias cidades para participar da celebração especial e muitas voltam no ano seguinte para agradecer pelos milagres recebidos. Casos semelhantes acontecem em todo o Brasil e no mundo. Santuários dedicados a Padre Pio registram um aumento significativo de visitantes no dia 22 de dezembro. Livrarias católicas reportam que as biografias dos santos se esgotam nessa época. Sites sobre espiritualidade católica têm picos de acesso quando se aproxima essa data. Comenta a fé crescendo se você sente que sua confiança em Deus está aumentando cada dia mais. O que mais impressiona é que muitas pessoas que recebem graças no dia 22 de dezembro nunca tinham ouvido falar de Padre Pio antes. Elas simplesmente sentiram uma inspiração para rezar nesse dia e foram atendidas de forma milagrosa, descobrindo só depois sobre a promessa especial do santo de Pietrelcina. Isso confirma as palavras do próprio Padre Pio. A oração é universal. Não importa se você conhece minha história ou não. O que importa é a sinceridade do seu coração e a confiança na misericórdia de Deus. Tânia, uma enfermeira do Amazonas, nunca havia ouvido falar de Padre Pio. No dia 22 de dezembro do ano passado, ela estava cuidando de um paciente em estado terminal quando sentiu vontade de rezar por ele. Eram exatamente 3 horas da tarde, quando ela fez uma oração simples, pedindo para que Deus aliviasse o sofrimento do doente. O paciente, que estava inconsciente há dias, abriu os olhos naquele momento e disse que havia visto um frade com as mãos feridas, dizendo que ele ficaria bem. Em 2 horas, todos os sinais vitais do homem se estabilizaram, e ele teve uma recuperação completa que os médicos consideraram inexplicável. Foi só depois, quando Tânia contou o caso para uma colega, que ela soube sobre Padre Pio e sobre os sinais especiais do dia 22 de dezembro. Agora eu entendo por que senti aquela inspiração forte para rezar exatamente naquele horário, ela disse. O paciente, que hoje está completamente curado, se tornou um devoto fervoroso de Padre Pio e sempre conta que foi salvo pela intercessão do santo no dia 22 de dezembro. Histórias como essa nos mostram que a graça de Deus não tem limites e pode alcançar qualquer pessoa, em qualquer lugar, independentemente de seu conhecimento prévio sobre os santos ou sobre datas especiais. O importante é ter o coração aberto para receber o amor divino. Padre Pio sempre ensinou que Deus não faz acepção de pessoas, rico ou pobre, culto ou simples, católico fervoroso ou pessoa afastada da fé, todos podem receber as bênçãos especiais do dia 22 de dezembro, desde que se aproximem de Deus com humildade e sinceridade. Escreva coração aberto nos comentários se você quer receber tudo o que Deus tem preparado para você. E você que está me ouvindo agora, talvez esteja passando por dificuldades que parecem não ter solução. Talvez sua família esteja destroçada, suas finanças estejam arruinadas,
sua saúde esteja abalada, seus relacionamentos estejam destruídos. Talvez você tenha perdido a esperança e ache que Deus se esqueceu de você. Mas eu quero que você saiba que não é coincidência você estar assistindo este vídeo hoje. Deus permitiu que você conhecesse sobre os sinais especiais do dia 22 de dezembro, porque Ele tem um plano maravilhoso para a sua vida. Ele quer usar a intercessão poderosa de Padre Pio para transformar completamente sua situação. Não importa há quanto tempo você está sofrendo. Não importa quantas vezes você já orou sem aparentemente ser ouvido. Não importa se você acha que não merece receber um milagre. A misericórdia de Deus é infinita. E no dia 22 de dezembro, ela se manifesta de forma ainda mais intensa. Prepare-se para esse dia especial com fé e esperança. Comece desde já a perdoar quem lhe fez mal. Pratique atos de caridade. Aproxime-se dos sacramentos. Reze o terço diariamente. Quanto mais você se preparar espiritualmente, maior será sua capacidade de receber as graças que Deus quer lhe dar. E lembre-se, Padre Pio não prometeu que todos receberiam exatamente o que pedem, mas garantiu que todos receberiam o que precisam. Às vezes, o que achamos que precisamos não é o que realmente nos fará bem. Deus, em sua sabedoria infinita, sempre nos dá o melhor, mesmo quando não compreendemos seus caminhos. Confie na palavra de Padre Pio. Confie na promessa de Jesus. Confie no amor infinito de Deus por você. O dia 22 de dezembro pode ser o divisor de águas na sua vida, o momento em que tudo começará a mudar para melhor. Comenta, eu confio, se você está disposto a entregar sua vida completamente nas mãos de Deus. Nos próximos dias, enquanto se prepara para o dia 22 de dezembro, procure viver de forma especial. Dedique mais tempo à oração. Seja mais generoso com quem precisa. Perdoe mais facilmente. Pratique a paciência. Cultive a paz no seu coração. Padre Pio sempre dizia que a oração é o oxigênio da alma. Nos dias que antecedem o 22 de dezembro, respire profundamente esse oxigênio espiritual. Converse com Deus como se Ele fosse seu melhor amigo, porque Ele realmente é. Conte a Ele sobre suas preocupações, seus medos, suas esperanças, seus sonhos. E não se esqueça de agradecer pelas bênçãos que você já recebeu. Gratidão é a chave que abre as portas do céu. Quanto mais agradecidos somos, mais bênçãos recebemos. Mesmo nos momentos mais difíceis, sempre há algo pelo que podemos ser gratos. Sua vida está prestes a mudar. Eu não sei exatamente como, nem quando, mas tenho certeza de que Deus tem preparado algo maravilhoso para você. O dia 22 de dezembro será especial na sua vida, assim como tem sido na vida de milhares de pessoas ao redor do mundo. Mantenha-se firme na fé. Não desista dos seus sonhos. Continue orando mesmo quando parece que nada acontece. Deus está trabalhando na sua vida de maneiras que você nem imagina. Às vezes Ele demora para agir porque está preparando algo muito maior do que você pediu. Que a paz de Deus, que excede todo entendimento, guarde o seu coração e a sua mente. Que a intercessão poderosa de Padre Pio alcance para você todas as graças que você precisa. Que o dia 22 de dezembro seja realmente um marco na sua vida. O início de uma nova história de bênçãos e milagres. Se este vídeo tocou o seu coração, se você sentiu que foi Deus quem permitiu que você chegasse até aqui, não guarde essa mensagem só para você. Compartilhe com pessoas que também precisam conhecer sobre os sinais especiais do dia 22 de dezembro. Você pode ser instrumento de Deus para levar esperança e milagres para alguém que está desesperado. E não se esqueça, sua jornada de fé não termina aqui. Continue acompanhando nossos vídeos, continue se alimentando espiritualmente, continue crescendo no amor de Deus. No próximo vídeo, vou contar outra história extraordinária sobre os milagres de Padre Pio, que vai fortalecer ainda mais a sua fé. Que Deus abençoe abundantemente a sua vida. Que a Virgem Maria interceda por você. Que Padre Pio seja seu protetor e intercessor. Até o próximo vídeo. E lembre-se, você é amado por Deus mais do que consegue imaginar. Amém. Comenta amém se você recebeu essa mensagem em seu coração
e está pronto para viver o milagre do dia 22 de dezembro. E antes de você ir embora, preciso contar mais uma história que vai tocar profundamente o seu coração e confirmar ainda mais o poder extraordinário do dia 22 de dezembro na vida daqueles que confiam verdadeiramente na intercessão de Padre Pio. Esta história aconteceu há apenas 6 meses e foi relatada por uma missionária brasileira que trabalha com crianças carentes na África. Irmã Benedita estava servindo em uma aldeia remota do Quênia, quando viveu um dos milagres mais impressionantes já registrados relacionados à data especial deixada por Padre Pio. A aldeia estava passando por uma seca devastadora que já durava 8 meses. Os poços haviam secado completamente, as plantações morreram, e as crianças estavam começando a morrer de desnutrição e sede. As autoridades locais disseram que seria impossível furar novos poços porque a região não tinha lençóis freáticos próximos à superfície. Irmã Benedita estava desesperada vendo as crianças sofrerem. Ela já havia enviado pedidos de ajuda para organizações humanitárias, mas a aldeia era tão isolada que nenhuma ajuda conseguia chegar a tempo. Era o dia 21 de dezembro quando ela descobriu que uma das crianças que ela mais amava, um menino de 5 anos chamado Kimani, estava em estado crítico por desidratação. Naquela noite, Irmã Benedita sonhou com Padre Pio. No sonho, ele estava caminhando pela aldeia seca, abençoando as crianças uma por uma. Quando chegou até ela, segurou suas mãos e disse: "Filha, amanhã às 3 horas da tarde, reúna todas as crianças em volta do poço seco e reze a oração que eu deixei. Deus fará brotar água abundante para salvar estas crianças inocentes." Irmã Benedita acordou emocionada. Ela conhecia a história da oração especial do dia 22 de dezembro, mas nunca havia precisado usá-la em situação tão desesperadora. No dia seguinte, ela reuniu todas as 43 crianças da aldeia em volta do poço completamente seco. Eram exatamente 3 horas da tarde, quando ela se ajoelhou na areia escaldante e começou a recitar a oração de Padre Pio. As crianças, mesmo fracas e desidratadas, também se ajoelharam e repetiram as palavras junto com ela. Na segunda repetição da oração, Irmã Benedita ouviu um barulho estranho vindo de dentro do poço. Na terceira repetição, quando ela disse "Amém", uma explosão de água pura jorrou do fundo do poço seco, subindo até a superfície e transbordando pela borda. As crianças gritaram de alegria e começaram a beber a água cristalina que brotava abundantemente da terra que momentos antes estava completamente árida. Comenta Água da Vida se você acredita que Deus pode fazer brotar milagres nos lugares mais secos da sua vida. O mais impressionante é que engenheiros que vieram examinar o poço dias depois confirmaram que geologicamente era impossível haver água naquela profundidade e naquele tipo de solo. Eles não conseguiram explicar cientificamente como uma fonte de água pura havia brotado do nada, exatamente no momento da oração. Até hoje, 6 meses depois, a água continua jorrando abundantemente daquele poço. A aldeia não apenas sobreviveu à seca, como se tornou próspera, pois a água permitiu que plantassem e colhessem alimentos. Centenas de pessoas de aldeias vizinhas vêm buscar água naquele poço que todos chamam de o Poço de Padre Pio. Irmã Benedita enviou fotos e vídeos documentando todo o milagre. Ela também gravou depoimentos dos moradores da aldeia, contando como suas vidas mudaram completamente depois daquele dia 22 de dezembro. Todas as crianças se recuperaram totalmente, e muitos adultos que eram céticos em relação à fé cristã se converteram após presenciar o milagre. Foi o dia mais emocionante da minha vida, conta a Irmã Benedita. Ver a água brotando do chão seco no exato momento em que terminei a oração de Padre Pio. As crianças choravam de alegria e eu sabia que estava presenciando um milagre autêntico, como aqueles que aconteciam nos tempos bíblicos. O menino Kimani, que estava quase morrendo de sede, foi um dos primeiros a beber a água milagrosa. Hoje ele está forte e saudável, e sempre conta para todos que Padre Pio fez a água aparecer para salvar nossa aldeia. Mesmo sendo tão pequeno, ele guarda na memória cada detalhe daquele dia extraordinário. Esta história nos mostra que os sinais prometidos por Padre Pio para o dia 22 de dezembro não se limitam a situações pessoais ou individuais.
Quando há necessidade extrema e fé verdadeira, os milagres podem alcançar comunidades inteiras, transformando a realidade de centenas de pessoas de uma só vez. Imagine se você pudesse ser canal de uma bênção tão grande quanto essa em sua própria comunidade. Imagine se sua oração no dia 22 de dezembro pudesse não apenas transformar sua vida, mas também levar esperança e milagres para outras pessoas ao seu redor. Escreva canal de bênção nos comentários se você quer que Deus use você para levar milagres para outras pessoas. Isso me leva a compartilhar com você um segredo muito importante que poucos conhecem sobre a oração especial do dia 22 de dezembro. Padre Pio revelou a Frei Alberto que quando alguém faz essa oração pensando não apenas em suas próprias necessidades, mas também nas necessidades de outras pessoas, a força da intercessão se multiplica extraordinariamente. Quando oramos apenas por nós mesmos, disse Padre Pio, tocamos o coração misericordioso de Jesus. Mas quando oramos também pelos outros, especialmente pelos mais necessitados, tocamos não apenas o coração de Jesus, mas também o coração da Santíssima Virgem Maria, que se torna nossa intercessora especial. Por isso, no dia 22 de dezembro, além de pedir pelas suas próprias necessidades, lembre-se de interceder também por pessoas que estão passando por situações difíceis. Pense nos doentes, nos desempregados, nas famílias destruídas, nos jovens viciados, nos idosos abandonados, nas crianças carentes. Padre Pio garantiu que aqueles que incluírem outras pessoas em suas orações do dia 22 de dezembro receberão bênçãos duplas. Primeiro, verão suas próprias situações serem resolvidas de forma milagrosa. Segundo, experimentarão a alegria indescritível de saber que foram instrumentos de Deus para levar milagres para outras pessoas. Dona Regina, uma aposentada de Curitiba, aplicou esse ensinamento no ano passado. Além de pedir pela cura de sua artrite, ela incluiu em sua oração pedidos específicos por 5 pessoas que conhecia e que estavam passando por dificuldades. Uma vizinha com câncer, um ex-colega desempregado, uma sobrinha com problemas no casamento, uma amiga com filho viciado em drogas e uma conhecida que estava com depressão. No dia 22 de dezembro, Dona Regina fez a oração completa às 3 horas da tarde, intercedendo fervorosamente por todas essas pessoas, além de pedir por sua própria cura. Uma semana depois, ela começou a receber notícias extraordinárias. A vizinha recebeu resultado de exames mostrando que o tumor havia diminuído drasticamente. O ex-colega conseguiu um emprego excelente, a sobrinha se reconciliou com o marido. O filho da amiga procurou tratamento para o vício e está limpo há meses, e a conhecida saiu da depressão completamente. E quanto à própria Dona Regina? Sua artrite desapareceu totalmente, algo que os médicos consideraram inexplicável dado o estado avançado da doença. Mas ela sempre diz que a maior alegria não foi sua própria cura, mas saber que Deus usou sua oração para levar milagres para tantas outras pessoas. Comenta, intercessão poderosa, se você quer aprender a orar não apenas por você, mas também pelos outros. Esta dimensão comunitária dos milagres do dia 22 de dezembro é algo que Padre Pio sempre quis enfatizar. Ele sabia que nos tempos difíceis que viriam, as pessoas precisariam não apenas de milagres individuais, mas também de sinais que fortalecessem toda a comunidade cristã. Por isso, muitas paróquias ao redor do mundo começaram a organizar orações comunitárias no dia 22 de dezembro. Famílias inteiras se reúnem para fazer juntas a oração especial. Grupos de amigos se juntam para interceder uns pelos outros. Comunidades religiosas dedicam o dia inteiro à oração e ao jejum preparatório. Os resultados têm sido extraordinários. Comunidades que estavam divididas por conflitos se reconciliaram após orações comunitárias do dia 22 de dezembro. Paróquias que estavam passando por crises financeiras receberam doações inesperadas que resolveram todos os problemas. Famílias que estavam destroçadas se reuniram novamente após participarem juntas dessa oração especial. O Padre Francisco, pároco de uma pequena cidade do interior de Minas Gerais, organizou pela primeira vez uma oração comunitária no dia 22 de dezembro, depois que soube sobre a revelação de Padre Pio.
Mais de 500 pessoas compareceram, incluindo muitos que há anos não pisavam na igreja. Durante a oração, uma senhora idosa que estava em cadeira de rodas há 3 anos devido a um derrame levantou-se e começou a andar normalmente. Uma criança autista que nunca havia falado disse suas primeiras palavras exatamente quando a comunidade terminou de recitar a oração pela 3ª vez. Um jovem viciado em drogas que havia ido à igreja apenas para acompanhar a mãe caiu de joelhos chorando e pediu ajuda para se tratar. Foi o dia mais emocionante dos meus 30 anos de sacerdócio, conta Padre Francisco, presenciar tantos milagres acontecendo simultaneamente durante uma única oração comunitária. A partir daquele dia, nossa paróquia nunca mais foi a mesma. A fé da comunidade se fortaleceu de forma extraordinária. Agora, todos os anos, a cidade inteira se prepara para o dia 22 de dezembro, como se fosse uma festa religiosa especial. Pessoas vêm de cidades vizinhas para participar da oração comunitária, e os testemunhos de milagres se multiplicam a cada ano. Escreva oração em família nos comentários se você vai reunir sua família para fazerem juntos a oração especial do dia 22 de dezembro. E você que está me ouvindo agora, eu quero fazer um convite especial. Nos próximos dias, procure outras pessoas que possam estar interessadas em conhecer sobre os sinais do dia 22 de dezembro. Pode ser sua família, seus amigos, seus colegas de trabalho, pessoas da sua igreja. Compartilhe este vídeo. Conte sobre a revelação de Padre Pio. Explique sobre a oração especial e sobre como se preparar adequadamente para esse dia. Você pode estar sendo instrumento de Deus para levar esperança e milagres para pessoas que estão desesperadas e precisam conhecer sobre essa promessa maravilhosa. Lembre-se das palavras de Jesus. Onde 2 ou 3 estiverem reunidos em meu nome, ali eu estarei no meio deles. Imagine o poder de uma oração feita em grupo no dia 22 de dezembro, com pessoas unidas pela fé, na intercessão de Padre Pio e na misericórdia infinita de Deus. Se você não conseguir reunir outras pessoas, não se preocupe. Os milagres também acontecem para quem reza sozinho, desde que seja com fé sincera e coração preparado. Mas se for possível, procure viver esse dia especial em comunhão com outros corações que também buscam a Deus. Que este dia 22 de dezembro seja realmente especial na sua vida. Que você receba todos os sinais que Padre Pio prometeu. Que sua fé seja fortalecida, suas necessidades sejam atendidas e seu coração seja enchido da paz que só Deus pode dar. Amém.